O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao desembarcar no Rio de Janeiro que não descarta o eventual apoio a uma candidatura de Michele Bolsonaro. Ele disse ainda que será um bom cabo eleitoral caso seja considerado inelegível pelo TSE e ressaltou que sempre respeitou a Constituição. É uma injustiça comigo, meu Deus do céu. Me aponte algo de concreto que eu fiz contra a democracia, joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Quase toda semana tinha uma ação do Supremo em cima de mim, para cumprir isso, cumprir aquilo. Cumprimos tudo. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Será que o meu crime foi fazer a coisa certa ao longo de 4 anos? Olha que nós enfrentamos no Brasil problemas os mais variados, como a pandemia, guerra lá fora, crise hídrica. Entregamos o Brasil em situação econômica muito melhor do que recebemos. Recebemos elogios. Ana, de novo não dá para saber se é segunda, terça, quarta, quinta, porque a gente tem repetido reiteradas vezes aqui no programa que, caso o Bolsonaro se torne realmente inelegível, ele vai ser um forte cabo eleitoral da direita no país, né? Claro, e não apenas isso, Paula, mas tornando o Bolsonaro inelegível, eu acho que o TSE coloca as digitais num atestado de medo ao poder político do presidente Bolsonaro, né? A verdade é essa. Existe em curso uma cassação política, como nós vimos também com o próprio deputado Deltan Dallagnol, com o deputado Daniel Silveira, quem sabe agora, né, o senador Sérgio Moro. Mas no caso específico do presidente Bolsonaro, o capital político ele pode perder o direito de se candidatar, mas ele não vai perder o capital político e, às vezes, Paula, pode ser até pior para o TSE e os ativistas da corte. O presidente Bolsonaro pode, inclusive, aumentar esse capital político e, com certeza, ele vai unir, né, de uma certa forma, algumas pessoas, muitas pessoas que acho que até não torcem o nariz para o presidente Bolsonaro por algum motivo qualquer, embora não tenham votado no Lula, pode ser que ele acabe trazendo essas pessoas. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, Constantino e eu estamos testemunhando isso. Quanto mais batem em Donald Trump, quanto mais arrumam processos para ele, indiciamentos disso, daquilo, mais ele sobe nas pesquisas, mais dinheiro ele arrecada para a campanha dele. E como a gente sabe que eu e o Constantino, a gente vem do futuro, eu acho que esse caminho também pode acontecer com o presidente Bolsonaro. Ele pode dar uma boa decolada aí como cabo eleitoral, como ele mesmo disse, porque, como o Augusto muito bem colocou, já faz a manchete para amanhã e depois só coloca os números, porque o final desse jogo todo mundo já sabe. Consta, Jair Bolsonaro, então, falou de uma possível candidatura de Michele Bolsonaro em 2026 e caso ele realmente se torne inelegível, outros nomes aí da direita acabam se fortalecendo, como o do governador do estado de São Paulo, aqui, Tarcísio de Freitas, e de Romeu Zema em Minas Gerais. Como é que você vê esse xadrez político a partir dessa nova situação aí? Eu concordo com a análise da Ana e vou além, né? Justamente porque a turma do Brasil, do sistema que está perseguindo a direita, também está acompanhando o futuro, o que acontece nos Estados Unidos, eles vão optar por deixar o Bolsonaro logo inelegível, para garantir que não aconteça exatamente o que está acontecendo com o Trump, o antifrágil, que muita gente achava, não, é hora de um Ron DeSantis, o Trump tem muita rejeição e tudo, mas bateram tanto e ficou tão escancarada a perseguição que os republicanos, os conservadores em geral e até alguns independentes não aceitam esse tipo de injustiça. Então o Trump está muito à frente nas pesquisas em relação ao DeSantis. Então, para não acontecer isso no Brasil, estão tentando tornar inelegível. Mas se ele não vai poder nem participar como cabo eleitoral, só preso. Então, sem dúvida, ele tem esse cacife. Se ele colocar a Michele, algum filho, ou qualquer um desses, o Zema nunca foi muito próximo, mas o Tarcísio foi um ministro do seu governo e alguém que ele disse confiar e que nunca escondeu que deve a sua carreira política ao presidente Bolsonaro, que se não fosse Bolsonaro, ele jamais teria tido a oportunidade de se tornar um ministro. Ele era apenas um tecnocrata
apagado no governo Dilma. Então, sem dúvida nenhuma, ele teria como cacifar uma campanha dessa. Eu acho que não é a mesma coisa, né? É óbvio que não é a mesma coisa, e o sistema faz esse cálculo e por isso opta, com muito medo, é um atestado de medo, tirá-lo do jogo, né? Pelo menos de forma direta. Ele vai participar de maneira indireta, mas cada vez mais gente, Paula, desconfia do processo todo, né? Não acredita muito num processo com lisura, transparência, e acho que a turma que comanda o espetáculo dá todos os sinais, todos os indícios de que é difícil confiar mesmo, porque eles são muito enviesados e têm uma conduta, uma postura muito partidária.